beleza? Então vamos lá, pessoal, boa noite. A gente vai começar agora a gravar essa parte aqui da nossa live para quem não assistiu poder assistir e para quem está participando conseguir rever, tá? Lembrando que eu já mandei esse material para vocês lá no grupo, tá? Então hoje a gente vai entender como estudar a natureza e o que engloba a natureza no Barro Branco. Biologia, química e física, beleza? De suma importância, porque a gente tem bastante questões, tá? Engloba basicamente ali 25% da prova, então são bastante questões que a gente não pode dar mole e perder, tá? Então a gente vai basear a nossa aula nisso, tá? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver pode interromper no áudio, porque eu não vou conseguir ver mensagem. Beleza, galera, vamos lá. Quando a gente fala de ciências da natureza, né, que hoje o Barro Branco ele é um vestibular, então a gente entende que o Barro Branco é um concurso, porém o modo como ele é avaliado é um vestibular. Então a gente tem todas as matérias que a gente engloba no Enem. Então na natureza a gente tem química, física e biologia no Enem também. A diferença da prova do Enem e para a prova do Barro Branco é o que? A forma como as questões são feitas, beleza? O Enem, ele é uma prova muito interpretativa. Ele é uma prova que é como se fosse o Big Brother, né? Não tem aquela prova de resistência. O Enem é uma prova de resistência. Você tem muito tempo para fazer uma prova. Na verdade, você tem muitas questões e pouco tempo, né? Então é uma prova de resistência. O Barro Branco já é uma prova mais objetiva, tá? Então, assim, tem as questões conteudistas, tem interpretação, mas não é aquela coisa mais cansativa igual o Enem, tá? Antigamente, quando a gente estava no ensino fundamental, a gente estudava ciências, né? Só que depois do ensino médio, essas ciências são divididas em três áreas. As ciências dos fenômenos físicos, que a gente entende como física, as ciências dos fenômenos químicos, que a gente entende como química, e as ciências dos fenômenos biológicos, que a gente entende como biologia, beleza? Então, eu vou tentar bater bastante conteúdo com vocês, tá? Quando a gente fala em física, a gente tem que primeiro se pautar sempre no edital, tá? Então, já mandei o edital no grupo, é para ler o edital, tá? Primeiro, no edital a gente tem todas as informações referentes ao concurso. Claro que ainda não saiu o edital de vocês, mas como a banca Vunesp ganhou, vai ser igualzinho esse, tá? Então a gente vai saber quando vai ser a prova, as etapas, como é que eles cobram o teste FIDE, como eles cobram o exame psicológico, conteúdo programático, tá? Então tem tudo isso lá, vocês têm que olhar. De física, a gente tem esses conteúdos aqui, galera, tá? Física a gente vai ter movimentos, tá? Movimentos, eles entendem o quê? Conceitos básicos e formas de representação. Isso daqui é o básico lá da cinemática, tá? Leis de Newton, a gente tem três. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força é igual massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton a gente entende como lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, tá? Porém, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes, tá? Então, isso daqui é um conceito teórico da lei de Newton. Passando isso, a gente tem conservação de energia. Então, a gente tem trabalho, tá? Então, o trabalho, a gente tem uma fórmula que trabalho é representado pela grega tal. Então, trabalho é igual a força, né, vezes o deslocamento. A gente tem energia cinética. A fórmula da energia cinética é mv²/2. A energia cinética é a energia do movimento. A energia potencial é aquela energia que a gente sempre vai relacionar com altura, tá? E ela é conhecida como potencial gravitacional e potencial elástica, beleza? Então aqui eles deixam em branco. Potencial pode ser tanto a gravitacional, cuja fórmula é mgh, ou seja, massa vezes a gravidade vezes a altura, e a elástica, né? Que aí a gente tem aqui a kx²/2, beleza? E a energia mecânica, que é o somatório da energia cinética mais a energia potencial, beleza? Aqui eles colocam conservação de energia mecânica. Aqui vocês vão ver muito em relação à colisão, beleza? Quantidade de movimento, que é massa vezes a velocidade, impulso, que é força vezes a variação do tempo. Tudo isso que eu estou falando para vocês é fórmula, tá, pessoal? E aí eu vou dar um bisu para vocês como lembrar as fórmulas de química. De química não, desculpa, de física, tá? Beleza? Termologia. Quando a gente fala de termologia, a gente vai ter o quê? Temperatura. Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas, beleza? E o calor a gente entende como energia térmica em trânsito. Ele já até falou aqui, ó, calor como energia em trânsito, tá? Dilatação térmica a gente vai ter três. Dilatação superficial, dilatação linear e volumétrica. Dilatar o quê? Você expandir, tá? Quando fala assim,
fulano dilatou um ferro, tá? Significa que ele deu calor, tá? E aquele ferro dilatou, beleza? E a gente tem eletricidade, carga elétrica, tá? A gente vai usar bastante a lei de Coulomb, tá? E para calcular carga Q é igual a N vezes Z, tá? E o E é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Você deve falar assim, pô, o Wagner é maluco, como ele sabe tantas essas formas? Galera, quando eu estudava para IAR, e o Arthur também tá no grupo S Sargento, dei aula para ele, agora estudando para o Barro Branco, a gente via muito isso, beleza? Então, é aquilo, né? De tanto você fazer uma coisa, você acaba, né, ficando bom naquilo, tá? Então, fórmula é isso. Sempre quando for fazer exercício de física, coloca a fórmula do lado, tá? No Barro Branco só é disponibilizada a tabela periódica, tá? Mas não as fórmulas físicas. Então, é sempre bom vocês lembrarem ali. Eu vou mandar todas as fórmulas físicas para vocês decorarem, tá? Lei de Coulomb que eu falei, lei da sua conservação. A gente tem corrente elétrica, tá? E sua conservação. Tem um filme legal que eu vou passar para vocês assistirem no final de semana, que é A Luta das Correntes, tá? Que aí você tem um embate ali do Tesla, né? O Tesla fala muito das bobinas, né? E você tem o próprio Ohm. A maioria dos químicos, físicos, biológicos do passado, galera, eles colocaram o próprio nome deles em algum experimento. Quando a gente fala lei de Ohm, porque Ohm foi uma pessoa. Quando a gente fala de carga em ampere, né, a carga da corrente é em ampere, porque ampere era uma pessoa, tá? Quando a gente fala de darwinismo em biologia, porque você tinha o Charles Darwin. Então, antigamente, você associava, né, aquela descoberta com a pessoa, né? Então, por exemplo, você tem progressão aritmética. Quem descobriu a progressão aritmética foi o Gauss. Então, antigamente você colocava o nome da pessoa de quem descobriu. Hoje já não é mais assim. Hoje eles focam mais, né? A ciência mais atual, eles focam mais em falar sobre aquele fenômeno, mas não dar o nome da pessoa, né? Antigamente, tem uma coisa que não vai cair para vocês, que no nosso pâncreas a gente tinha uma coisa chamada de ilhotas de Langerhans, beleza? Langerhans era o nome de um cara, hoje não tem, só chama de ilhotas pancreáticas, beleza? Então, hoje a gente esquece um pouco do nome de quem fez, claro que essa pessoa foi importante para a ciência, mas não foca tanto no nome da pessoa, já é ultrapassado, obsoleto, tá? E a corrente elétrica a gente vai calcular como lei de Kitt, tá? Que é a quantidade de carga é igual a corrente vezes a variação do tempo. E a corrente, em homenagem ao cara que descobriu, a gente chama de ampere, tá? Física é isso, galera. Se vocês pegar qualquer vestibular, até o Enem, outro concurso, vocês vão ver que física é muito mais conteudista, é muito mais coisas, tá? Então isso daqui, galera, tá muito de boa e a gente vai ver que as questões físicas não é difícil, tá? Deixa eu só voltar aqui nessa parte aqui, tá? Então, galera, a gente vai ter 4 tipos de funções inorgânicas, tá? O que que é um sal? Voltando. Vocês estão conseguindo ver, galera, a tela? Tá, beleza, show. Essa era a ideia. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala de funções inorgânicas, a gente tem 4. O que que é um sal? Um sal é uma reação entre um ácido mais uma base. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, quando ele reage com hidróxido de sódio, que é uma base, a gente forma sal mais água, tá? E o óxido você grava esse O de oxigênio. O óxido é uma substância binária, tá? Ou seja, tem dois átomos. Um vai ser o oxigênio e o outro vai ser uma outra substância, tá? Por exemplo, a gente pega ali, por exemplo, o CO2. CO2 é um óxido ácido, porque você tem carbono com oxigênio, tá? Então o CO2 é um óxido ácido, tá? E aí você tem óxido básico, enfim. Só para vocês entenderem que óxido lembra do oxigênio. Tem que ter oxigênio mais um outro elemento, tá? E as reações químicas que eles cobram, galera. Primeira coisa, a gente entender o que é uma reação química. Para ter reação, galera, a gente normalmente tem liberação de energia, liberação de calor, liberação de fumaça. Por exemplo, quando eu pego um leite mais o café e eu misturo, está tendo uma reação química, porque eu estou misturando dois elementos. Eu estou misturando o leite, que é um elemento, com o café, e eu estou formando outro. Então, toda vez que você vê que vai formar uma coisa, e você vê que tem mudança de cor, você tem liberação de calor, tá? Formação de um precipitado, que é um corpo de fundo, tá? Você está tendo uma reação química, tá? E a gente tem a lei da conservação das matérias, tá? Que é a lei de Proust, tá? Proust também era o nome de um químico, tá? É assim, só para vocês terem uma noção. A gente, quando tem reação química, a gente tem dois pontos.
a gente tem o reagente, para vocês entenderem, e eu vou ter o produto, tá? Então, o reagente ele sempre vai estar antes e o produto depois. Então, por exemplo, se eu falar que eu gastei 2 mols no reagente, mols é uma unidade de medida na química, tá? Que vale 6,2 vezes 10 a 23 mols. Quando eu tenho aqui, galera, 1 mol, e eu falo para vocês que a reação é 1 para 1, significa que no meu produto eu tenho 1. Então aqui é tipo um macete, é uma proporção. Então se a reação é 1 para 1, eu sei que no meu produto também tem 1, tá? Então é só para vocês entenderem. E baseado nisso, a gente vai ter um outro tópico, que é o balanceamento de equações, também conhecido como estequiometria, tá? Quando vê esse nome estranho, estequiometria é a mesma coisa que balanceamento de equação. Nada mais é do que, galera, é só você imaginar. Eu tenho meu reagente e vou formar meu produto. Se eu falar para vocês que essa reação é 1 para 1, e aí eu falo assim, eu tenho uma reação que eu tenho um metal e ele vai se juntar com outro item que eu não sei o que é. E eu estou formando um outro item que são 2. É só você pensar, se o meu produto é 2 e eu tenho no reagente 1, significa que eu tenho que somar mais 1. Porque o produto ele é igual o reagente em sentido de proporção. E aí vocês têm essa noção do balanceamento de equação. Tá bom, galera? Então isso daqui era o que tinha de química. Agora vamos lá para biologia. Biologia, galera, apesar desse conteúdo ser bem simplista em relação a outros editais, vocês têm que ficar ligeiro, porque assim, é bom entender o contexto para não errar a questão, tá? Primeira coisa, a gente vai estudar a parte de citologia, tá? Citologia é o estudo da célula. Então, ele vai falar sobre a unidade dos seres vivos. O que é a unidade dos seres vivos? Célula, tá? Ele vai falar sobre a diversidade e organização das células. Basicamente, galera, a gente tem 2 tipos de células. Ou ela é eucarionte ou ela é procarionte. O que quer dizer isso? A célula eucarionte, galera, ela dá a ideia de eu, vem de núcleo. Então, ela tem núcleo. A procarionte não tem núcleo, tá? Então, bem básico para vocês entenderem. Aí a gente fala sobre a célula e manutenção da vida. Então, a célula, conforme ela vai se reproduzindo, ela vai mantendo a vida. Só para vocês terem uma noção, até nível de curiosidade. Porque o câncer, ele é tão ruim de você conseguir curar alguém. Quando a pessoa tem câncer, significa que aquela célula dela sofreu uma mutação. E essa mutação é descontrolada. Uma pessoa que tem câncer, ela está tendo sequências de mitose, tá? Eu não sei se cai aqui para vocês, eu vou dar uma olhada no edital, mas eu acho que não. O que é mitose, galera? Quando a gente fala em divisão celular, a gente tem a parte de prófase, tá? Metáfase, anáfase e telófase, é as divisões celulares. Quando a pessoa ela tem câncer, ela está sofrendo várias mitoses. E aí, qual é o tratamento? Você vai usar ondas, tá? Para poder matar essas células cancerígenas. E aí você tem ondas de rádio, tá? Por isso que fala assim, a pessoa está fazendo radioterapia, a pessoa está fazendo quimioterapia. Só que quando você está matando uma célula ruim, você acaba matando uma célula boa. É por isso que quando a pessoa tem câncer, ela perde cabelo, ela emagrece. Porque além de matar células ruins, você mata células boas. E por que a pessoa às vezes pega câncer e depois de 20 anos tem de novo? Porque aquela célula que eles não mataram, ela começa a se dividir de novo. Divide, ou seja, sequências de mitose, vai dividindo, ou seja, isso é exponencial. Aí volta de novo. Tá? Então, só para vocês terem essa noção. E aí a gente tem a diversidade celular em organismos multicelulares, tá? Então a gente vai ter a célula animal, tá? E a célula vegetal, tá? Aí a célula vegetal, vocês têm que gravar que a célula vegetal faz fotossíntese, tá? Isso a gente aprendeu lá na escola, mas não lembra porra nenhuma. Fotossíntese é o que, galera? Quando você tem o CO2, que é o gás carbônico, mais a água na presença de luz, você vai formar glicose, cuja forma molecular é C6H12O6 mais oxigênio, tá? Então, a diferença da célula vegetal e da animal é que a vegetal faz fotossíntese, tá? E aí, a gente vai ter continuidade da vida, hereditariedade e evolução. Aqui ele mistura um pouco de genética com evolução. Concepções da hereditariedade, vai falar um pouco de cromossomo, vai falar de DNA, vai falar de RNA. Aqui ele vai falar sobre teoria cromossômica de herança, tá? Então, por exemplo, a pessoa que é calva, olha que negócio doido. A pessoa que é calva, que tem calvície, significa que tinha um gene que foi passado para essa pessoa, ou seja, hereditário, passa de uma geração para outra. Só que a calvície, ela é uma doença que quem passa essa doença é a mulher.
Então a mulher, ela tinha, mas não necessariamente ela se expressou esse gene, ou seja, ela ficou calva, mas ela passa para o filho, né? O filho fica calvo. Então olha que negócio doido. Aí o Barro Branco ele não é muito conteudista nessa parte, né? Mais simplista, tá? Então só para vocês terem uma noção. E a gente tem ampliações, né? Dos princípios de Mendel. Gregor Mendel foi um padre, né? Um monge, e ele pesquisou muito, né, sobre essa questão de hereditariedade. Vocês vão ver os experimentos de Mendel quando ele mistura, né, folhas de ervilhas, né? Então ele faz misturas com sementes de ervilhas ali, faz o cruzamento. Aí você tem a primeira, a segunda lei de Mendel. E aí você vai ter a natureza química e a expressão dos genes, tá? A natureza química ele vai falar sobre o DNA. O nosso DNA é composto por 3 partes, tá? A gente tem um grupo fosfato, tá? A gente vai ter uma pentose e bases nitrogenadas. No DNA a gente tem 4: adenina, citosina, tá? Adenina, citosina, timina, tá? E guanina, beleza? Então é adenina, timina, citosina e guanina, tá? Então são 4 bases nitrogenadas que formam o nosso DNA, tá? E a gente tem o RNA, que aí a gente vai ter, né, conhecido como a guanina, citosina, tá? E a adenina e a uracila, beleza? Então essa é a diferença ali do DNA para o RNA, beleza? Vamos lá. Aqui, galera, a gente vai ter também a questão da parte da teoria da evolução, tá? Então, a gente vai ter 2 caras que foram expoentes nessa parte de evolução. O primeiro deles, a gente começa com Jean-Baptiste Lamarck, conhecido como Lamarckismo, em francês. Ele falava muito sobre a lei do uso e desuso, né? Que se você não usa uma coisa, ela atrofia. E ele falava da lei de transferência dos caracteres adquiridos, ou seja, se eu sou negro, significa que a minha mãe era negra e me passou, tá? Só que isso era uma doideira, porque um gene não pode ser transferido por uma outra pessoa, só por herança, entendeu? Tem que ter um cruzamento, beleza? Então, aí essa teoria dele foi refutada por um outro cara chamado Darwin, né? Esse Charles Darwin, naturalista inglês, falava que um animal ele evolui através, né, que ele chamava, deixa eu tomar uma água aqui. Ele falava muito, o Darwin, sobre a lei da seleção natural, né? Que ele falava essa frase, né? Não é o mais forte, não é o mais inteligente, é o que se adapta melhor. E concurso é isso, galera, é seleção natural. Não é o mais bonito que vai entrar, não é o mais feio, é o que se adapta melhor, tá? Então, quem se adaptar melhor vai conseguir ser selecionado para o concurso. Isso é seleção natural, isso é que o Darwin falava. E a gente aqui vai ter também, galera, a parte de diversidade dos seres vivos, né? Alguns sistemas e classificações. Só para vocês entenderem, né? A gente vai falar do aspecto macro para o micro, né? Os átomos, galera, eles vão formar o quê? As organelas. As organelas vão formar as células formam os tecidos vão formar os aparelhos ou sistemas, tá? E os sistemas vão formar um indivíduo complexo. Então, quando a gente fala de sistema de classificação, a gente tem um sistema respiratório, sistema digestório, tá? Sistema endócrino, tá? A gente vai ter o sistema na parte de circulação, então a gente tem vários tipos de sistemas que a gente vai vendo através da biologia, tá? Normalmente que eu vejo que eles gostam de colocar sistema digestório, tá? Sistema circulatório / respiratório e o sistema excretor, que aí envolve ali a parte ali dos rins, beleza? Para filtrar, né? Aproveitar as substâncias e depois secretar através das fezes. E a gente vai ter também aqui a caracterização geral dos grandes grupos, tá? Aqui é quando ele pega ali, por exemplo, né, você tem um reino animalia, tá? E aí você vai pegar, vai dividir dentro desse reino quais são as pessoas que tem. A gente tem os artrópodes, a gente tem os equinodermos, a gente tem os moluscos, anelídeos, plateumintes, nematelmintes, então ele fala dessas divisões. E aqui a gente vai ter a biologia das plantas, que é a parte de botânica, e a biologia dos animais, que é a parte do reino animal. O que eu vejo que eles cobram bastante de biologia das plantas? Galera, a gente tem que entender os tipos de plantas que foram tendo através da evolução. A gente tem basicamente 4. Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas, tá? Então são 4 tipos de plantas.
E o que eles cobram bastante é a questão que eu falei para vocês, da fotossíntese, tá? Eles vão cobrar alguma coisa em relação à fotossíntese. E a biologia dos animais, galera, provavelmente eles vão procurar cobrar, por exemplo, dentro ali do reino animalia, né? Os tipos, qual a diferença do sistema respiratório do peixe e do ser humano? A gente tem pulmão, tá? E o peixe, ele tem brânquias, tá? Os peixes, eles têm brânquias. Então, basicamente, essas diferenças. Beleza, galera? Então, aqui é só para vocês terem uma noção que a gente meio que passou por cima do edital, tá? Então, claro, agora a gente tem tempo, vocês vão focar em estudar tudo. Quando sair já o edital e falar, a gente tem 2 meses para a prova, a gente começa a focar em coisas que mais caem. Por exemplo, aqui, citologia sempre cai. Aqui, vocês podem estudar também biologia das plantas, que botânica cai. Já a lei de Mendel já não é tão comum cair, tá vendo? Concepções de hereditariedade também já não é muito comum cair, entendeu? Então a gente consegue meio que focar nos assuntos mais recorrentes, tá? Mas como a gente está com tempo para estudar, ainda não saiu o edital, a gente estuda tudo, tá? E acreditem, galera, aqui, vocês conseguem fechar biologia em um final de semana inteiro, tá? Assistindo todas as aulas completinhas aqui, tá? E aí vamos lá, galera. Como a gente vai estudar, agora a parte que importa, como a gente vai estudar ciências da natureza? Primeira coisa que eu recomendo vocês é o quê? Procurar um mapa mental, tá? Então você jogar lá no YouTube, no Google. Joga lá no Google, mapa mental, né? Fotossíntese. O que é o mapa mental, galera? É basicamente um resumo, tá? Em um papel. E aí ele vai ter várias formas, né? Por exemplo, vai ter desenhos, ele vai ter mnemônico, enfim. Então, o mapa mental é para vocês terem uma noção. Imagine um livro. Quando vocês pegam um livro, a primeira coisa que a gente vê é a sinopse, né? Se for de um filme ou de um livro, a gente vai ter basicamente ali, galera, um breve resumo. Ou seja, é para vocês se adequarem, né? Até se familiarizarem, né? Para ter noção do que vocês vão ver, tá? Vocês terem uma primeira noção. Falar, é isso daqui que eu vou ver. Vocês vão ver aulas curtas, tá? Não precisa ver aquela aula completa. Vocês não estão na faculdade. Só para vocês terem noção. Na faculdade, a gente vê muita coisa, no caso de estar fazendo farmácia, a gente vê muita coisa, galera, tipo assim, muito complexa, de coisas que, você olha por cima. Por exemplo, vocês não vão estudar membrana. Membrana, galera, é o quê? A maioria das células, a maioria das organelas tem uma membrana. Membrana é como se fosse uma pelezinha, que ela é composta basicamente por uma camada fosfolipídica, tá? Então você vai ter lipídio, que é um óleo, você vai ter um fosfato que vai cobrir essa membrana. Isso é o que cai nos vestibulares, bem simples. Na faculdade a gente estudou a composição química da membrana plasmática. Galera, foi quase 2 meses estudando. Eu li livros, né, de mais de 600 páginas só para poder explicar essa porra. E aí você fala, para que especificar tanto um conteúdo? Isso aqui é faculdade, é nível superior. A ideia é que a gente vá para a área científica, é outra parada, né? Então, quem faz faculdade pública, USP, sabe como é que é puxado, entendeu? Então, é isso. Aí, para vocês, é aula curtinha, só para ter uma noção, entendeu? Aí, qual o próximo passo? A gente vai fazer exercício. O exercício vai ratificar se você sabe ou não, tá? Então, próximo passo. Aqui tem essa lista Sniper, mas vocês podem procurar qualquer lista, tá? Tem aquele site que eu passei para vocês, o exercício lá, o estude e tal. Coloca lá, exercício fotossíntese, vai aparecer um monte. Aí você vai fazendo os exercícios porque já é direcionado, tá? Esse flashcard aqui, galera, é uma forma também de você, vamos dizer assim, estudar. Por exemplo, eu vou pegar essa folha aqui. Vocês vão dobrar, vocês não precisam nem comprar. Vocês dobram aqui, vocês vão formar aqui um cartãozinho. O que é o flashcard, galera? Em um, eu vou fazer a pergunta, tá? E na outra parte eu respondo. Então, por exemplo, eu vou colocar só um número aqui para vocês entenderem. Então, na frente, eu vou colocar a pergunta que eu quero, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui, se vocês verem, ó, não sei se vocês vão conseguir ler, tá vendo, ó? Tá aqui, 1 mais 1. Então, na frente eu coloco a pergunta, quanto é 1 mais 1? E aí, eu vou olhar se eu sei a resposta. Eu falo, puta, quanto é 1 mais 1? 2. Aí eu viro, atrás tem a resposta aqui, 2, entendeu? Então, o flashcard é isso. Vocês podem escrever,
tá? Perguntas para vocês podem escrever algum resumo, podem colocar, tipo, só a palavra e atrás vocês têm a resposta. E aí vocês vão, tipo, jogando. Pode jogar, tipo assim, com o irmãozinho, com o parente, enfim. Fala, meu, dê esse cartão para mim aqui. Aí tem a pergunta lá, quem descobriu o Brasil? Aí você, putz, deixa eu pensar. Pô, Pedro Álvares Cabral. Aí você vai lá e vai olhar a resposta para ver se está certo. Na verdade, Pedro Álvares Cabral não descobriu porra nenhuma, já tinha índio aqui, né? Na verdade, eles colonizaram, né? Então, quem descobriu mesmo o Brasil foram os índios. Mas os europeus, eles gostam, né, de mudar a narrativa histórica, então falaram que foi eles que descobriram, mas a realidade é essa. Eles não descobriram nada, já tinha índios aqui, beleza? Então, isso daqui é um macete para poder estudar. E aqui, galera, de novo, tá? Então, início, mapa mental, a gente vai para a aula curta, faz exercício, tá? E aí a gente vai fazer uma lista de exercícios, tá? Então aqui é lista Sniper, tá? De uma mentoria que eu comprei, então coloquei aqui para vocês que isso eu achei interessante. Essa ideia que ela fala aqui de espaçar, intercalar e flashcards é também uma forma de você revisar conteúdo, tá? Então, por exemplo, você pode tá fazendo exercício intercalado, ou seja, você pega dois tópicos e vai fazendo o exercício de um tópico de outro tópico, beleza? E esse dia aqui de espaçar é o quê? Você faz um exercício, né? Pega 10 exercícios, faz, aí você dá um intervalo de descanso e você faz de novo, tá? E aí tem esse negócio aqui de flashcards, que é o que eu expliquei para vocês, beleza, pessoal? Aqui é uma fórmula também, galera, de vocês estudarem e lembrar as coisas, que é os chamados mnemônicos, tá? Então, mnemônico é importante. Por exemplo, ó, tem um mnemônico que vocês não vão estudar, tá? Na verdade, acho que nem cai para vocês. Que é essa fórmula aqui. Ó, deixa eu tentar deixar bonito, ó. PV é igual a N, vou colocar o pontinho aqui, que multiplica R, pontinho, que multiplica o T. Alguém já ouviu falar nessa equação aqui, ó? Eu vou dar um bisu para vocês, ó, é de física. Alguém já ouviu falar? Tem que falar, mandar um áudio, senão eu não vou conseguir ouvir. Isso, né? Conhecido também como equação de Clapeyron, beleza? Equação dos gases perfeitos. Aí você fala, pô, PV é igual a NR vezes T, você não vai decorar. Mas olha o mnemônico, ó. Puta velha não rejeita tarado. Puta velha não rejeita tarado. Ou seja, isso é um mnemônico, galera. Ajuda você a lembrar. Então, ó, puta velha não rejeita tarado. PV é igual a NR vezes T. O P é pressão, V é volume, tá? O N é o número de mols, o R é a equação geral dos gases, né? Minto, a constante, desculpa, que se não me engano é 0,082. E o T é a temperatura, que aqui no caso no sistema vai ser em Kelvin, tá? Não vai ser em Celsius, tá? E aqui, galera, ele dá vários mnemônicos, ó. Por exemplo, ó, doenças causadas por bactérias. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Todo mundo sofre com pequenas grandes doenças. Ó, todo mundo sofre com pequenas grandes doenças. Doenças causadas por bactérias, tá? Não cai para vocês, galera. Mas quando vocês tomam antibiótico, o antibiótico é para matar uma bactéria, beleza? Então, ó, isso é um mnemônico, vamos ver. O que significa o T? Tétano. Tétano é causado por bactéria. Meningite, também por bactéria. Sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, também por bactérias. Cólera, também por bactérias. Pneumonia, que a gente pega, bactéria. Gonorreia, também é uma doença sexualmente transmissível, também bactéria. E difteria também. Então ele dá um mnemônico para você, ó. Todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças. Então, aí o inicial de cada coisa, ele fala tétano, meningite, sífilis, né? Aí da pneumonia, gonorreia, difteria e tétano, beleza? Então aqui, galera, mnemônico é só para vocês entenderem que é uma outra forma de estudar, tá bom? Então eu vou avançar aqui, que era só para explicar esse ponto para vocês, beleza? Galera, até aqui tá tranquilo, que a gente vai fazer 3 exercícios agora, tá? Aí são provas anteriores do Barro Branco. Aí esse exercício eu quero que vocês participem, porque eu quero perguntar umas coisas para vocês, eu quero para ver se vocês vão ter o comprometimento, não, a compreensão que eu quero que vocês tenham. Até aqui tá tranquilo? Tipo, deu para tomar noção geral dessa parte, de como estudar, o que cai, o que não cai? Tranquilo, pessoal? Tá todo mundo ouvindo?
Beleza? Dá para acompanhar? Show, tá? Show, beleza. Lembrando que se a Carolina deve estar na aula, então ela só tá vendo e tá ouvindo, mas não vai responder. Se ela responder no chat, eu não consigo ver, tá? Beleza, galera, vamos lá. Isso é um ponto que eu vou mostrar para vocês agora. Quando vocês pegarem uma questão, você já tem que começar a fazer isso desde o exercício, tá? Claro que vai ter questão que vocês vão pesquisar pelo conteúdo, vocês já vão saber de qual parte é o conteúdo. Pode ser que na prova do barro branco não esteja especificado. Essa questão é de biologia, essa questão é de química, essa é de física. Então, eu quero que vocês tenham noção, claro, pelo conhecimento que vocês vão adquirindo, qual matéria que é e dentro de qual matéria que é, qual parte que é, beleza? Então, vamos lá, vou dar um tempinho. Então, a 59 a gente acertou, beleza? Ponto pra gente. Então, 65 a gente marcou Osmo e Bar, a gente também acertou, beleza? Acertamos, né? Fazer a concordância correta. Então, nós também acertamos. Pô, vocês gabaritaram ciências da natureza, beleza? Então, galera, não é difícil, tá? Essa prova foi a última que teve, foi 20 de março de 2022, tá? Lembrando que a prova desse ano não vai ser em 20 de março, obviamente, né? A gente já está chegando no dia 20. E eu acredito que a prova do Barro Branco deva ser ali para julho, e o edital deve abrir agora em abril, tá? Mas só para vocês verem, galera, que, porra, dá para vocês acertarem de verdade, tranquilo. Você fala, meu, eu sou muito ruim, mas eu sou ruim ao extremo, ao extremo. Vocês conseguem, galera, acertar pelo menos 48 questões. Pelo menos. Aí vocês vão ganhar duas no chute. Então, por isso que eu falo que a minha meta é preparar vocês para acertar 50. Uma menina que passou no Barro Branco, ela tinha acertado no último concurso 33. Ela avançou. De 33 ela foi para 51. A pinga, quem bebe pinga gosta de 51, beleza? Então, ó, ela conseguiu avançar. Então, vocês também conseguem, galera. Só para vocês terem noção, ela errou 29 questões. Vocês têm noção? É questão pra caramba, galera. É mais de 30% da prova, beleza? Então, eu vou pausar aqui, tá? Só para tirar a dúvida do pessoal ali, senão eu não vou conseguir subir esse vídeo com mais de 30 minutos. Então, vou salvar aqui para o pessoal que não assistiu, a gente acabou aqui, tá? Dúvidas, para quem não acompanhou a live, só me mandar no WhatsApp, beleza?